Olá, eu sou Alex Possato, terapeuta e professor de constelação familiar sistêmica. Eu vou te convidar para fazer uma caminhada comigo, onde eu vou falar nesse meu primeiro vídeo sobre o que é ser um facilitador de constelação familiar sistêmica. A primeira coisa que eu quero falar sobre ser um terapeuta de constelação familiar sistêmica é que a gente ouve um chamado para trabalhar com constelação familiar e não é exatamente um desejo mental, mas é algo que vem do coração. Eu comecei a trabalhar com constelação familiar depois que eu era cliente, quando eu fiz a minha própria constelação, quando eu trabalhei problemas pessoais e senti o poder, a maravilha, a transformação que a constelação fez na minha vida. E para que auxilie a gente a entender um pouquinho esse processo de ser constelador, eu dividi 4 tópicos que vão facilitar a gente a entender como é que se torna ou como é que desperta o facilitador de constelação na sua vida. O primeiro tópico é autoconhecimento. Então é fundamental a gente se trabalhar, conhecer os nossos sentimentos, conhecer os nossos bloqueios, perceber padrões de comportamento que estão atrapalhando a nossa vida e a partir disso a gente vai utilizar a constelação para ir se liberando, se libertando, para ter uma vida um pouco mais tranquila. O segundo tópico é muito interessante porque é abrir-se para o não pensar. E quem conhece a constelação familiar sistêmica, conforme o Bert Hellinger tem feito nos últimos tempos, entende que o sentir, que as emoções são muito mais importantes do que a racionalização, do que o entendimento lógico da sua questão. O terceiro tópico é realmente estudo. A gente precisa entender profundamente o que são as ordens do amor e as ordens da ajuda que Bert Hellinger nos deixou e aplicar essas ordens na nossa vida pessoal, nas nossas relações, no trabalho e no atendimento, quando você for atender um cliente, também usar as ordens da ajuda nesse atendimento. E o quarto e último tópico é o laboratório. E qual é esse laboratório? É você utilizar a constelação sistêmica para ver como é que está a sua relação com seus pais, como é que está a sua relação com a sua família e como é que estão os seus relacionamentos afetivos. E conforme você vai percebendo bloqueios, dificuldade para abrir-se para o amor em relação ao pai, à mãe, à família, ao parceiro, à parceira, você vai entendendo onde é que estão os bloqueios sistêmicos da sua vida, você vai se trabalhando e aí você vai progredindo nesse autoconhecimento que é a constelação familiar sistêmica. Então eu vou convidar você para acompanhar os próximos vídeos, onde eu vou detalhar cada tópico, vou colocar algumas experiências minhas. Eu gosto muito de falar do meu processo pessoal, como a constelação chegou na minha vida, como é que eu fui gradativamente percebendo que eu gostaria de trabalhar com constelação, que era uma coisa que fluía na minha vida, e aí de repente, se você sentir um chamado, quem sabe você queira também ser um facilitador.